Mestre. Mestre. João Batista nos mandou perguntar: o senhor é mesmo aquele que ia chegar? Ou devemos esperar por outro? Contem a João isto que viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam. Felizes são aqueles que não duvidam de mim. Sente-se em meu ombro. Está vendo agora? Eu estou vendo, Jesus. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas. E foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. E cresceram junto com as plantas. E as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente. 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e as sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente. E seguem fiéis até produzirem frutos. Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? E eles chegaram à região de Gerasa, do outro lado do lago da Galileia.
Jesus, Filho do Altíssimo Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu imploro, não me castigue. Como é o seu nome? Multidão, eu imploro, não nos mande para o inferno. Mande-nos entrar nos porcos que estão ali. Ei! Voltem! Parem! Parem! Então os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. Vá embora daqui! Seu feiticeiro! Deixe-nos! Vá embora desse lugar! Saia daqui! Vá embora, feiticeiro! Eu seguirei para onde for. Deixe que eu o acompanhe, Senhor. Volte para casa. E conte o que Deus fez por você. Jesus e seus discípulos foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas a multidão soube disso e o seguiu. Ao final da tarde, Pedro disse: Mestre, mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este lugar é deserto. Vocês mesmos deem comida a eles. Mas o que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do universo, que faz a terra produzir o pão. Quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros afirmam que o senhor é Elias. Existem outros ainda que dizem que é um dos profetas antigos que retornou à vida. E vocês o que dizem? Quem dizem que eu sou? O Messias que Deus nos enviou. Vocês não devem contar a ninguém. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ser rejeitado e ser morto também. Mas 3 dias depois ele ressuscitará.
Algum de vocês quer me seguir? Eu o seguirei, mestre. Mas primeiro, deixe que eu me despeça da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, deve se esquecer de si mesmo. Carregar a cada dia a sua cruz e me acompanhar. Porque quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por minha causa, irá salvá-la. Que vantagem terá alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, o Filho do Homem terá vergonha dele também quando vier na sua glória. Na glória do Pai e dos santos anjos. Ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus seguidores. Então orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conhece os mandamentos. Não cometa adultério. Não mate, não roube, não diga mentiras. Respeite o seu pai e sua mãe. Mas desde pequeno tenho obedecido a todos estes mandamentos. Você ainda precisa fazer uma coisa. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Assim terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Mas somos mercadores. Nós somos ricos. Mas como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, quem pode ser salvo? O que é impossível para o homem é possível para Deus. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que ser tirado um simples acento de qualquer palavra da lei. Muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. O que faremos? O que diz a Bíblia? Como vocês a interpretam? Ame a seu Deus com todo o seu coração, com toda a alma, com todas as forças e toda a inteligência. E ame o seu próximo como a si mesmo. Você está certo. Faça isto e viverá. Mas quem é o meu próximo? Não são aqueles soldados. Será César? Um homem vinha descendo de Jerusalém para Jericó. Alguns ladrões o assaltaram. Tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Por acaso, um sacerdote estava passando por aquele caminho. Quando viu o homem, passou pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou e também foi embora para o outro lado da estrada. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho. Quando viu o homem, ficou com muita pena. Chegou perto e tratou de suas feridas. Depois colocou o homem no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria.
No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo que cuidasse dele. E quando eu voltar, disse: pagarei o que você gastará mais. Qual destes 3, então, foi o próximo do homem assaltado? O que foi bom pra ele? Então faça a mesma coisa. Deixe as crianças virem a mim e não as proíbam, porque delas é o reino de Deus. Lembrem-se disto. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem recebe em meu nome esta criança está me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. O mais humilde entre vocês é o mais importante. Ei, o que está acontecendo? Me diz. É Jesus de Nazaré. Ele está passando por aqui. Jesus! Jesus! Filho de Davi! Tem pena de mim! O que você quer que eu faça? Senhor, quero ver de novo. Então veja. A tua fé te curou. Eu estou vendo. Eu vejo. Eu posso ver. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, multidões o encontravam em todo lugar. Pediam para que mostrasse o caminho da salvação e para ensinar mais sobre o reino de Deus. O povo estava começando a aceitá-lo como Senhor e Mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu numa árvore por causa da multidão. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Como Zaqueu conhece Jesus? Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos? Que impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ouçam. Estamos indo para Jerusalém, onde acontecerá o que os profetas escreveram sobre o Filho do Homem. Ele será entregue aos estrangeiros, e estes vão zombar, insultar, cuspir e bater nele. E depois o matarão. Mas no terceiro dia, ele ressuscitará.
Mesmo sabendo que seria morto pelos pecados da humanidade, Jesus tomou o caminho de Jerusalém. O povo se alegrou com a sua vinda e o aclamou como rei. Mestre, mande que seus seguidores calem a boca. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, até as próprias pedras começarão a gritar. Salve nosso rei! O Santo Templo em Jerusalém tinha se tornado um centro de comércio, ao invés de um local de adoração. Está escrito! A minha casa deve ser uma casa de oração, mas vocês a transformaram em esconderijo de ladrões!